Oi, gente, boa noite, bem-vindo aqui a mais uma live. Nosso tema de hoje é como podemos deixar de ser tão codependente especificamente, mas falando do narcisista, das pessoas com transtorno de personalidade narcisista, tá bem? Então isso aqui, olha, talvez se doer um pouquinho algumas feridas, gente, fiquem até o final ou podem sair da live, não vejam mais nada desse vídeo, deixem de me seguir se doer muito na ferida, porque se mexer uma ferida, por um lado, na hora que mexe na ferida é porque ela não tá curada ainda, não virou cicatriz. Então, se fizer sentido pra ti, não, eu vou até o final, vou com força, então mantenha ali e vamos fazer a mudança de vida, não só ouvir, mas também mudar de vida. Hoje o foco vai ser falar das características do codependente. O que acontece? A minha meta, meu objetivo, falando do narcisismo, não é especificamente só falar do narcisista em si, em todo o tempo. Sim, uma coisa que eu percebi que tem que ser, temos que saber como que é o formato padrão que eles atuam, porque tanto familiar quanto em relacionamento, o padrão é parecido, porque são pessoas que têm uma linha de pensamento igual, que age com esse transtorno narcisista. Por isso que ele está classificado dentro do DSM-5, que é uma classificação médica, onde você vê comportamentos dentro de uma patologia, no caso dentro de um transtorno. Então é uma coisa assim que é bem certinha. Hi, ela! E aí o que acontece, gente? Hoje o foco é a gente falar especificamente do codependente, que quem nesse caso pode ser algum de vocês também, pessoas que tiveram problema ou que saíram de uma relação familiar ou uma relação conjugal com a pessoa narcisista. Aí você fala assim, meu Deus, parece que eu sou imã. Esses dias minha amiga falou assim, você é imã para narcisista. E eu tava muito chateada comigo. Por que eu tava atraindo tanto narcisista? Por quê? Porque eu olhei e eu vi que eu tenho a codependência. A codependência, eu tenho uma coisa muito certa para mim. A codependência é como se fosse uma pessoa ex-usuária de drogas, álcool, alguma coisa pesada, e ela resolve ou ela consegue depois de tratamento, ou assim, quando o mundo acaba, ela sai daquela adição, né, fala sai daquela drogadição, e aí ela não pode ir na biqueira, não pode ser com os mesmos amigos, não pode estar nos mesmos lugares, não pode ver as mesmas redes sociais de quem usa drogas ainda, porque a pessoa não quer mais usar. Então a pessoa, quando ela é viciada, quando ela orbita em redor das drogas ali do processo, ela tem que sair. A mesma coisa com o dependente. Então ele não pode estar com pessoas que ele tem aquele gatilho que a pessoa, meu Deus, parece que a pessoa é meio narcisista, assim, mas eu vou ficar aqui nesse lugar. Não, não tem como. O codependente tem que se tratar sempre, tem que ficar sempre alerta, não reativo, que também é um processo às vezes que é muito chato, a gente acaba ficando muito reativo. Não, e nem todo mundo é narcisista, graças a Deus, sempre falo isso, são poucas pessoas, mas às vezes a gente sai premiado, né? Então, para evitar mais essas premiações, a gente vai começar a pensar mais em nós. Tanto que o tema hoje, que eu tinha colocado no Stories, era como a gente parar de ser capacho de narcisista, porque o problema é virar capacho de pessoas com esse transtorno. Eu separei alguns tópicos, gente, de um livro que eu recomendo que vocês leiam. O livro chama-se Codependência Nunca Mais, de Melody Beat. É maravilhoso, uma leitura fluente. Ela tinha problema com álcool e drogas, e aí ela teve um relacionamento com uma pessoa alcoólatra, e aí ela se viu dentro dessa da codependência. E aí ela conseguiu colocar esse livro. O livro parece que fala para alguém com drogas, mas quando tu lês alguns tópicos, você fala, meu Deus, é como se fosse com um narcisista. E ele explica muito da codependência. Porque a codependência, a gente fala assim, eu sou empática, eu sou codependente, eu sou muito boazinha, muito bonzinho. Gente, isso aí é tudo furada. É a pior coisa, se bobear, bem, não vou exagerar, mas se bobear, a gente fica meio qualificado com o narcisista, porque no final das contas, o codependente, ele quer controlar tudo. Sério, Lene? Tô falando sério, gente. Quando eu fui ler isso, eu fiquei travada. Tá travando, amigo? Amiga, tá travando? Deixa eu só puxar aqui se ele não toca, se melhorou, tá? Obrigada pelo feedback ali. Então, Ani, falando aqui das características do codependente, pra gente parar de orbitar ao redor do narcisista. Uma das características que muitos têm é a diligência. O que seria isso? Mistura ansiedade, mistura preocupação.
A gente sente raiva quando não tem uma ajuda efetiva. Sabe quando parece que a outra pessoa deveria fazer uma coisa por ti, você fica com uma raiva assim. E é uma coisa assim que é meio que desmedida, e não consegue meio que organizar essas ideias. E também acaba atraindo essas pessoas com a característica da codependência, elas atraem às vezes pessoas carentes. Ou sentem atração, conexão com outras pessoas carentes. Uma coisa é tu assim, eu sei que eu sou codependente, eu passei com narcisista, agora eu tô numa fase de precisar de um grupo de apoio. Uma coisa é um grupo de apoio, tamo junto, vamos lá, tu passou por isso, eu sei também, eu tô contigo. Outra coisa é eu ir querer me conectar com uma outra pessoa carente. O que vai acontecer? Ou vai aparecer um outro narcisista, que o narcisista é super, mega, hiper, blaster carente, ou vai aparecer uma outra pessoa carente que ela vai te puxar de algum lado. Então, não é bom ter essa atração por pessoas carentes no sentido emocional, né? A gente não precisa nem falar, a gente tá falando de emoções aqui. Que a gente não tá mais travando, né? Então, qualquer coisa me dá um toque. Outra coisa que eu peguei aqui, gente, são tantos tópicos que quando eu li a primeira vez, eu fiquei assim chocada. Eu anotei no meu caderninho, acho que mais tinham a ver comigo. Eu falei, meu Deus, tem que começar a melhorar nesse ponto. Eram tantos, virou a folha. Baixa autoestima. O codependente também tem baixa autoestima. Estou com tudo anotado aqui, tá? Por quê? Normalmente ele vem de famílias problemáticas, disfuncionais. Que bom, não tá mais travado, né? Obrigada, Rô. Não tá... famílias disfuncionais. Ele teme a rejeição. Eu não sei vocês, mas eu lembro, eu vou até comentar algumas coisas que tem muito a ver comigo. Eu lembro que às vezes numas conversas, eu não tenho mais isso agora, mas eu tava conversando com alguém, eu ficava ouvindo a pessoa, falando com ela, mas com medo de que ela saísse de perto de mim. E daí eu começava a entrar numa neurose muito louca, por causa do quê? Parece pequeno, bobo, mas é o quê? É o medo da rejeição. Uma família disfuncional, normalmente a criança, ela é rejeitada de N formas. Ou ela é negligenciada, ou ela é abandonada mesmo pelo pai, ou pela mãe, ou cuidador, ela passa de casa em casa. Então ela tá tão assim com aquela coisa da rejeição, que qualquer pequena coisinha ela sente que talvez vai ser rejeitada. Então tem muita rejeição codependente. Então por ter uma rejeição, ele acha que tem que ficar ali, né? Ou sai correndo. Outra coisa que ele também tem, muito medo de errar. E aí entra um ponto. Eu acredito, gente, uma coisa. Como tem medo de errar, porque tem medo de levar aquela bronca, de ser rejeitado, de cair no tratamento de silêncio, às vezes, não tô falando que todas são assim, né? Nós nunca pode generalizar. Mas às vezes, pensa se tu não tens um lado meio perfeccionista. Sabe? Eu não quero errar de jeito nenhum. Faço 1000 vezes a mesma coisa, me enrolo toda pra fazer o melhor, pra evitar de alguém brigar comigo, de evitar de alguém me rejeitar. E isso também é uma ferida muito grande relacionada com a baixa autoestima do codependente. Outra coisa que também ele acha que não merece nada de bom. Tudo é pros outros, menos pra ele, menos pra ela. Olha só que coisa louca também. Narcisista não. O codependente tem muita tendência à repressão. Repressão, como assim? Ele tem medo e tem culpa por seus próprios pensamentos. Esses dias eu coloquei um vídeo falando sobre a sombra e tudo mais. Gente, se a gente não parar e às vezes analisar os próprios pensamentos, de como esses pensamentos já geram um sentimento, vem um sentimento, uma emoção, gera um pensamento, e às vezes gera até uma ação, é válido sim eu entender meus pensamentos, eu olhar para eles assim, sabe, encarar. Pensamento tô tendo, Lene, eu tô achando que a pessoa vai me deixar aqui falando sozinha, mas não, peraí, tem nada a ver, ela gosta de conversar comigo, eu gosto de conversar com ela. Aí tu encara esse teu pensamento de frente, com força, aí tu consegue diminuir aquela autorrejeição. Então também é uma coisa que o codependente tem muito, vê se tu também tem esse ponto. Se forem lembrar de alguns pontos, tá, gente, podem compartilhar. Outra coisa, eles parecem rígidos, e parece também um pouquinho rígidos e controlados. Sabe eu era muito isso, gente, meu Deus. Aquela criança querida, não mexia em uma pontinha de nada, onde chegasse, sentava, ficava. Muito assim.
quase uma estátua, uma coisa assim perfeita. Mas eu não falo isso pra falar de mim, eu falo porque eu vejo que pra que ser tão controlado às vezes? Pra que parecer tão rígido, tão duro, tão tudo muito certo, muito alinhado? Às vezes o que tá não tão alinhado também é legal, também é interessante, né? Então o codependente também pode ter isso por conta de repressão. Ele se reprime, mas não, a gente sabe que não é só dele. Às vezes vem lá de alguém lá atrás que o espelhou, né, que idealizou. Ah, essa criança não faz nada, é uma maravilha. Então ela fica assim, já que eu não posso incomodar, eu vou ser maravilhosa sempre, aos olhos do outro. Outra coisa que o codependente também tem, muito, obsessão. É uma coisa louca. Ó, já te viste alguma vez abandonando a tua rotina inteira? Tu pensaste ontem, amanhã eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aconteceu alguma coisa, se a pessoa que tem narcisismo ela acordou meio com aquela cara assim de, sabe? De, não vou usar a palavra, ia falar traseiro. Aquela cara assim de tipo, tô com tratamento de silêncio, já me aconteceu muitas vezes. Hoje eu tratamento de silêncio, hoje a pessoa pro codependente. Meu Deus, tu não quer nem trabalhar. Tu não quer trabalhar, não quer fazer mais nada, tu não quer sair de casa, tu quer ficar na cama ali, ó, porque tem alguém que não é saudável que tá fazendo tratamento de silêncio contigo. Isso acaba com a tua rotina. Tu mudas a tua rotina, tu paras. Fico lembrando, às vezes, quantas vezes a gente pode ir, às vezes, pro trabalho ou para algum outro local fora, por conta do comportamento de alguém externo. O codependente tem muito isso, ele fica muito obcecado pelas emoções dos outros. Outra coisa também, por conta disso, acaba ficando muito ansioso ou ansiosa quanto a problemas e pessoas. A gente acaba sofrendo pelos outros. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu sofro muito pelos outros, sou muito empata. Ok, uma coisa é eu estar junto contigo. Lene, poxa vida, eu tô chateada porque aconteceu tal coisa comigo, não sei o que eu faço. Amiga, amigo, tô junto. O que tu queres? Quer que eu discute? Quero. Só escuto. Ótimo, isso aqui é empatia. É entender a dor do outro. Outra coisa é ficar ansioso por conta das outras pessoas, tentando controlar até os pensamentos dela, porque não, vai acontecer alguma coisa. Então se torna muito controle e obsessão por parte do codependente. Outra coisa também, importante, o controle, falando nisso. Alguns codependentes são muito controladores. Eles não lidam bem com o medo de perder o controle. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e então foi o seguinte, viver com uma pessoa que tem transtorno narcisista é uma coisa muito louca, realmente perturbador. E como eles têm uma mentalidade muito infantil, então eles por si só, eles deixam na mão do outro, o outro que faça, o outro que se vire. E aí você fica sempre tentando pegar, ele vai derrubar esse copo, eu vou segurar o meu copo, o copo dele, mais um copo, vai que ele quebra, vai que ele não faz alguma coisa, vai que ela deixa tal coisa acontecer. Então tá sempre preocupado, obcecado e muito ansioso e acaba ficando controlador. Alguns, né? A gente fala que alguns codependentes são muito controladores. Mas será que fez tal coisa? E tá sempre em cima, só que é sem querer. Só que aí que tá o ponto. Se a gente ficar sempre nesse ciclo louco, a gente vai se tornar cada vez mais codependente. Pode não ser desse narcisista, vai aparecer um outro lá na frente, vai aparecer um outro lá na frente. Então a gente tem que ver esse ponto e falar, peraí, eu tenho essa coisa de querer controlar. Então aí que eu tenho que mexer. Outra coisa também, questão controle. Quando uma situação tá fora, ele começa a ter muita mágoa e decepção. Então acaba tendo muita agitação nessas emoções, né? Outra coisa que o codependente também faz normalmente, conforme o livro da Melody Beat, negação. Ignora os próprios pensamentos, ignora as próprias emoções, fica confusa, come demais, faz tudo demais, vai muito pros extremos, pode até mentir pra si mesmo. Não, acho que isso não tá acontecendo. Não, até que ele é bom, sim, ele me levou pra jantar ontem, tal coisa aconteceu, até que não é tão ruim assim, e continua naquilo. Outra coisa, a própria dependência. A pessoa não se sente em paz e feliz consigo mesma. Ela quer ter alguém ou precisa ter alguém para validá-la. Por quê? Ou ela vem de uma família narcisista, tem que ter sempre alguém para validar,
ou ela sair do relacionamento, ou estar no relacionamento, acha que é aquilo que vai fazer ela feliz. Mas na verdade, ela tem que procurar primeiro estar feliz consigo mesma. E isso, gente, é uma coisa, só dá pra sentir um tempo quando tu tá assim, alone, digamos, né? Ah, Aline, mas eu consigo ficar sozinho, ok, mas alone com os teus pensamentos. Peraí, sou eu e eu mesmo. Não preciso sempre de alguém me validando, de alguém me projetando. Outra coisa da codependência é procurar lançar sempre buscar aprovação e amor em si próprio, não, externamente. E essa é a tal da validação que a gente procura lá atrás. Lá fora, na verdade. Outro ponto olha só, esse ponto aqui, eu falei, não, sério, falta de comunicação. Como assim? Olha só que loucura. O codependente, por essa falta de comunicação, por essa questão que fica inibido, e dá para entender porque o narcisista, ele vai cortando todas as asinhas. Ou é de criança, então essa criança não consegue se comunicar abertamente do que ela quer, ou é dentro de um relacionamento, a pessoa fala assim, para evitar que ela ou ele fique bravo comigo, não vou me comunicar, eu vou evitar problemas, então acaba tendo falta de comunicação. E quando ele fala alguma coisa que tem que falar, às vezes ele suborna, às vezes ele ameaça, ele culpa, ele bajula, ou ele quer falar demais, quer aconselhar demais, ninguém perguntou, já tá falando um monte de coisa, ou ele fala das outras pessoas, ou ele evita também falar dos seus próprios sentimentos. Gente, isso é tão triste, isso é muito triste, não conseguir falar dos próprios sentimentos, sabe? Também é um ponto bem importante que também pode se enxergar. Será que eu faço isso? Outra coisa, limites fracos. Os limites fracos têm muito a ver com as bordas e limites, né? Às vezes é um portão de graveto, sabe? Qualquer um passa e quebra. Então, ele não diz quando ele não tolera algum comportamento. E olha só que louco. Às vezes tem gente que tá ali, ó, fuzinhando no ouvido. A pessoa tá ali, ó. Por favor, me respeite, por favor, me respeite, por favor, me respeite. Em vez de pegar as perninhas e sair daquele local. Isso também é ter limite fraco. A gente tem que ter limites bem pautados. Vou contar uma situação pra vocês que aconteceu. Comentei com uma pessoa, na verdade eu comentei com ela por quê? Porque eu tava fechando um ciclo, precisava falar com ela, ó, fulano, XYZ, vou agora fazer isso, ponto. Falando pouco, básico, só explicando a situação. Pra não ficar naquela coisa também da codependência, de explicar detalhes, às vezes pra quem não tá tanto na tua vida. Ótimo. E eu percebi que a pessoa não foi muito legal naquele ponto. Daí eu falei assim, mas tal coisa você vai ter que fazer assim, assim, assado. Tipo, nem sabia o que era. Eu pensei, o que ela tá falando? Eu falei, não preciso ouvir isso. Isso foi rápido, foram poucos segundos. Aí eu falei, não. Aí eu falei, fulano, ó, é isso, ótimo, brigadão, tudo certo, ponto. Aí deu pra dar aquela parada e a pessoa parou. Se eu ficasse lá, não, por favor, me escuta. Olha, que é o seguinte, que lá em 1954 eu resolvi fazer tal coisa. Isso não ia trazer mais nada de bem. Então, naquele momento, deu pra aquele limite. Falei assim, ó, eu vou pôr esse limite aqui, porque senão a pessoa já vai entrar e vai invadir, vai ficar aquela bagunça. Outra coisa também, por limites fracos, o codependente acaba reclamando muito. Ele acaba culpando muito também. E aí ele fica naquele mesmo lugar de culpa e de reclamação. Isso também não é legal. Que coisa, né? É complicado. Outro ponto da codependência é a falta de confiança. Gente, é compreensível. Todos esses pontos a gente fala assim, é compreensível. Mas como a gente quer sair dessa codependência, e eu acredito que também quer de muito sair, é importante nós olharmos para essas sombras, sabe? Não confiar em si mesmo, ele não confia. Ele também não confia em seus sentimentos. Ele também tem dificuldade para confiar nas outras pessoas, porque ou acha, como no relacionamento acontece muito isso, ou ele acha que todo mundo é narcisista, ou ele acha que pessoas, será que ela tem amor mesmo? Mas será que ela gosta de mim? Não, acho que ela não deve gostar de mim, deve ser só uma coisa passageira. Será que eles acham que eu sou bom para esse trabalho? Será que eles acham realmente que eu sou bom para esse cargo? Não, acho que não. Então ele fica nesse ciclo e ele não consegue se validar, ele não confia em si mesmo, e não confia que tem gente que gosta dele mesmo. Porque tem sempre alguém, né, que gosta de nós. Né? Então, ainda mais na fase que a gente tá procurando se curar e tá ficando melhor, passo a passo, né? Outra coisa também, muitos codependentes têm raiva. Gente, aí Olha, eles sentem-se assustados,
Eles sentem-se com raiva e magoados. Por quê também? Porque não conseguem colocar os sentimentos bem para fora. Ó, a gente falou da falta de comunicação, essa raiva também, ela tá uma coisa assim tão reprimida que daqui a pouco tu já explode com qualquer um que passa na tua frente, tu já dá aquela patada assim. E eu já me vi muitas vezes em situação de sem querer dar uma patada assim, falei, meu Deus, por que foi tão grosso, tão grossa nesse ponto? Pra quê? Por conta de não ter esse tato, essa organização na comunicação, pela essa raiva. Por que chegar na raiva? Por que não pensar, analisar esse sentimento, esse pensamento, essa emoção, tá? Se a pessoa tem culpa daquilo lá? Não, não tem. Então, vamos falar com mais calma, com mais prudência. Eu tô falando com pessoas saudáveis, tá? Eu tô falando do codependente fora da questão do narcisista. Outra coisa também, ou ele pode chorar muito, ele pode ficar muito doente, deprimido, fazer coisas contra si próprio, coisas sólidas. Infelizmente, muitos também se sentem muito inseguros, né, com seus sentimentos. Outros pontos também aqui numa relação, problemas sexuais que alguns codependentes podem ter. Aqui, sempre pensando em alguns, tá? Eles podem fazer sexo quando não querem, não falam sobre isso, reduzem a tudo a algo muito técnico, também tem esse ponto. Outras coisas, gente, o codependente, ele pode ser extremamente responsável. Meu Deus do céu. Lembra que ele falou um pouquinho de perfeccionismo? Também ele fica super responsável. Ele fica um pouquinho daquela coisa do controlador, perfeccionista. Ele é assim, aquela pessoa super mega blaster responsável. Mas também ele pode ir pro extremo de ser extremamente irresponsável. Sim, o codependente também pode cair nesse ponto. O que também é complicado. Se tornar um mártir. Ele sacrifica pela felicidade de todos, menos da dele, ou da dela. E aí que tá o ruim. Sacrificar o nosso tempo, que não volta mais, só pelos outros, ainda mais pessoas narcisistas. Aí que é uma perda de tempo muito grande. Só que você fala assim, tá, como é que eu faço para conseguir sair disso? Gente, a gente sabe que não é uma coisa assim, puf, né? Não é uma coisa rápida. Mas o porém... a gente olhar pra gente mesmo. Será que eu tenho vários desses pontos da codependência? E como é que eu posso mudar isso? Outra coisa também, ele tem vergonha dos problemas pessoais. Ele pode acobertar, ocultar os próprios problemas pessoais. Também é um ponto muito complicado. Aqui eu só pontuei algumas coisas, tá? E umas características para codependência que podem ser progressivas, tá? Essa aqui é complicado também. É algo que não é de uma hora para outra. Conforme o tempo que eu convivo com a pessoa narcisista, ou conforme a pessoa está naquele ciclo conjugal ou familiar, tá? Se eu falar desses dois âmbitos, ela pode se sentir letárgica, né? Que é mais como se fosse pesada, muito devagar, porque a vida meio que como ela tá rodando, orbitando ali ao redor daquele ser, né? Então ela não tem uma vida própria, então ela não tem aquele ânimo de fazer por si só, porque ela faz sempre por alguém, por outro, ou pela felicidade de todos os outros, ficar orbitando. Então, ela se sente a pessoa letárgica, ela tem uma tendência a sentir a pessoa deprimida também, isolar-se de todos, aí eu falo geral, aí também acaba virando quase, porque como se fosse entrando numa depressão, né? Ela pode também criar vícios, e aí a gente pensa, né, tá pensando em algumas pessoas, assim, no meu meio, que eu convivi, e que tu fala assim pra família, fala, nossa, parece que aquela família tem um pouquinho dessa questão do narcisismo dentro dela, e às vezes ela não descobriu. E dentro dela tem uma pessoa que ela tem algum vício. Inclusive tem um amigão meu, assim, que eu acredito muito que a família ali tem uma coisa bem disfuncional, bem dessa questão, só que... poxa, até é complicado, assim, porque ele não tá bem, sabe? E ele ainda não conseguiu ver essa coisa. Ele tá agora passando por tratamento, por essa questão do vício. Mas a gente, poxa vida, se ele conseguisse ver esse ponto ali, já seria alguma coisa muito importante para conseguir sair desse ciclo tão doentio, né? E amadurecer. Então, de acaba uma vez tendo problemas com drogas, com álcool. Alguns codependentes também se tornam violentos, não como o narcisista que vai atacar e reprimir a ponto de abusar,
mas eles se tornam violentos por conta do estresse. Ele tá sempre com cortisol muito alto, ele tá naquela pilha. Outra coisa também complicado, tá? Pensam em suicídio, alguns também, tá? Isso aí é certeiro. Porque às vezes você fala assim, que razão tem a minha vida? Se eu tô, sei lá, com os meus 50 anos, com esse casamento que não funciona, sou abusado, às vezes abusada, né, emocionalmente uma pessoa, não tem perspectiva de vida, eu rodo em torno dessa pessoa, eu não consigo me validar, não consigo ter decisão para nada. Infelizmente, quando a pessoa chega nesse ponto e ela não consegue sair, ou ela consegue ter uma rede de apoio, não consegue se livrar do narcisista, também acontece isso. E é bem complicado, por isso que a gente tem que ter uma rede de apoio, pessoas que, assim, ó, estamos juntos, vamos lá. E elas perdem as esperanças, né? Então, são alguns dos problemas. Outra coisa também, que é, pra gente finalizar essa parte aqui, é que eles são excessivamente ligados e preocupados com os problemas das outras pessoas. Parece parecido com aquele outro ponto, né? Mas ela pensa sempre fora, e ela não olha pra si, ela não vê do que ela gosta, sabe? Se tu passaste por uma questão com um narcisista e tá muito recente, eu te desafio, pega um caderno e escreve do que tu gostas, tu vais travar, fala assim, do que eu gosto? É sério, gente. É sério. Tu não sabe o que tu gosta. Porque sempre alguém gostou por ti. Ou tu fizer sempre por alguém. Por que tu gosta? Tu não sabe. Mas quando tu começar a saber, aí tu vai começar a pensar. Opa, eu tô ficando cada vez mais limpo, pouco a pouco, dessa situação tão doentia. Outra coisa também, além da questão da obsessão, né? O codependente tem muita questão de ser muito reativo, né? Então, muito reativo sempre. E aí, por ser reativo, se acha salvador, capacitador. Então, é uma coisa que leva a outro ponto. Gente, e como que a gente faz para conseguir sair dessa codependência? Primeira coisa, é que não é um passe de mágica, tá? Não é. Se fosse, eu ia agradecer a Deus que fosse passe de mágica, mas não é. Primeira coisa é saber realmente se esse ciclo que tu estás é um ciclo do narcisismo. Se tu consegues evidenciar pelo que tu viste, pelo que falaram pra ti, pelo que tu foste às vezes num psicanalista, num psiquiatra, que conseguiu comprovar que é narcisismo. Olhar pra isso, encarar isso, porque tem pessoas que falam assim, não, tá tudo bem, é só que ela tava com dor de cabeça, é só que... Não, tem que encarar realmente. Eu tô convivendo com um ser que é narcisista. Poxa vida, mas é meu pai, é minha mãe, é meu cuidador. Ok, são pessoas que escolheram na vida não organizar os transtornos que elas têm. Vai partir de ti escolher o que eu faço agora. Então, tem que ter esses pontos, tem que parar e pensar, o que eu vou fazer agora? Eu continuo nesse ciclo ou eu vou sair e me curar? Esse é um ponto muito importante. E quando a gente procurar se desligar, se desobrigar de estar com essas pessoas, ou não só de estar, gente, mas também de ter toda aquela preocupação, aquela obsessão, sabe? Toda aquela raiva por essas pessoas. A gente tem que se desobrigar a sair desse lugar, desse lugar de dor. Porque é dor. É muito complicado você estar com uma pessoa que ela te espelha, te idealiza, te manipula, faz tratamento de silêncio, que ela te invalida, mente, ela trai. É complicadíssimo. Tu tá sempre alerta com tudo. Meu Deus! Tem um livro que ele fala sobre veteranos de guerra e o psiquiatra ele qualificou muito parecido os veteranos que vinham da guerra nos States com pessoas que saíram do trauma com narcisista. Tu tá sempre assim, ó, ligado, teu corpo é tenso, tudo em ti é estranho, tu tens doenças psicossomáticas também, alguns têm, reflete no corpo, várias coisas, sabe, que põe pra fora. Então a gente tem que ver onde que eu quero estar da minha vida. Isso é muito importante, gente, é muito importante. E começar a cuidar da própria vida, começar a aceitar essa realidade e te posicionar, sabe? Por isso que eu falei, não é um passo de mágica, eu não posso resolver por ti. O que eu consigo fazer hoje por mim e consigo fazer por ti é compartilhar contigo
alguma das coisas, que tem muita coisa ainda, que não são saudáveis de estar com o narcisista. É isso. E aí eu deixo nas tuas mãos a autonomia, a decisão de continuar ou de sair de uma relação com a pessoa narcisista. Eu vi um vídeo hoje, até um pouquinho dessa live, que mexeu muito comigo. Foi muito, muito assertivo. A pessoa falou ali da questão, por que a pessoa tem dificuldade de se desligar de uma pessoa narcisista. Porque o narcisista tem muito aqueles altos e baixos, né? Um dia tá bem, um dia tá mal, bem, tá mal, né? Aquela coisa assim, muito estranha. Aí tá sempre ali, né? Ligado. Ah, será que ele tá bem? Uma criança que tem um pai abusivo. Ah, será que ele vai me bater? Não, como é que eu faço pra ele não bater? Ah, mas e se aquele portão abriu e agora? Você vai me bater? Não, e agora? Ou a mulher tá sempre alerta. Ou o marido tá sempre, sabe, com... Será que ela tá bem? Ou será que ela vai jogar um prato de novo? Sabe? Então tá sempre aquela questão muito agitada com o narcisista, porque ele é muito instável e manipulador. A pessoa tá tão ligada nisso que ela se adapta a esse modo de vida, que é muito instável. É familiar, mas é ruim. É ruim, mas é familiar. E para ela conseguir se desprender disso, ela tem muita dificuldade. Por isso que eu falo, não é um passe de mágica. É quando a gente tem que realmente se desobrigar, se desligar dessa pessoa narcisista e forçar depois, se forçar a não voltar para aquele ciclo. Eu tenho certeza, gente, podem acreditar em mim. Se tu que tá ouvindo essa live, tu passas com o narcisista, eu te falo uma coisa, quando tu desligas dele, o teu corpo começa a respirar. Tu começa a baixar a taxa de cortisol, tu começa a diminuir teu estresse, tu começa a conseguir pensar. Tem um grupo que é de TDC. TDC é uma técnica de compressão corporal. Eu fazia técnica com eles, que era especificamente para pessoas que passaram por trauma com narcisista. E uma delas contou uma coisa que foi muito interessante. E eu falo pra vocês porque é uma coisa que também aconteceu comigo. Ela começou a ir no mercado e conseguiu comprar o que ela queria. E o terapeuta falou isso pra nós. Ele falou assim, gente, vocês vão começar a ir no mercado, vocês vão começar a ir em algum restaurante, vocês vão começar a começar a ter decisão autônoma. Incrível. Eu lembro que no comecinho, eu ia no mercado, automaticamente, eu sempre ia comprar as coisas que eu estava acostumada a comprar quando estava dentro daquela dinâmica. Quando eu saí da dinâmica, eu falei, não, peraí, o que eu quero? O que eu gosto? Ah, eu gosto disso. Ah, eu quero pedir uma pizza de quê? Não, eu não quero aquele sabor. Eu quero esse sabor de pizza. E eu não quero com borda recheada. Sabe? Você começa a saber o que tu queres e começa a te conhecer. Peraí, eu nunca gostei disso daqui. Por que eu como isso, gente? Aí você começa a fazer aquele processo melhor e tipo de autoconhecimento. Ah, sim, bem lembrado, Roberto. Isso se ele não fizer a distância. Pois é, no caso tu falas da descarte, né? Se ele não fizer aquele distanciamento, né? Pois é, aproveita se a pessoa... Ah, uma coisa que uma terapeuta também falou. Se tu tá vendo que tu vai ser descartado, a gente falou isso no vídeo passado, tá? Vai ser descartado, gente, ó, é porta aberta, uhul, o mundo é meu. Sai daí, não fica naquele lugar. Então também tem esse ponto. E aí quando a gente consegue sair do ciclo com o narcisista, é incrível. No começo ficas muito perdido. Ficas muito assim, meu Deus, quem sou eu, onde eu estou? Aí depois, as decisões tu tens que tomar. E outra coisa também acontece, não tá nem aqui no tópico. Quando tu sai consigo com o narcisista, tu tens que tomar tuas próprias decisões, certo? Pra muita coisa. E tem uma hora que tu não tens mais aquela coisa da culpa, sabe? Porque com o narcisista é muito fácil de culpar. Ah, mas olha só o que ela faz comigo também, ó. Ela me reprime, me invalida, é uma pessoa difícil, manipuladora. Quando tu tá longe dela, tu não tens pra quem culpar. Então tu começa a tomar mais autonomia e autorresponsabilidade. E aí que começa a amadurecer. Então pensa assim, eu sempre fui a filha dourada, que tinha tudo na minha mão, tudo sempre queridinha, tal. Você pensa assim, não, peraí, agora tem que ser uma pessoa madura. Aí que começa a amadurecer, diferente do narcisista. O narcisista, só para abrir um ponto muito importante, ele é o ser mais codependente dessa terra. Todavia, porém, contudo, como a gente sabe, eles não olham para si próprios.
O codependente, ele já é o codependente, mas ele, quando ele quer sair do ciclo com o narcisista, ele começa a olhar para si próprio e fala assim, isso aqui não tá certo, eu vou ter que sair desse ciclo. Tá vendo a diferença? Um é codependente, manipula e restringe a pessoa. O outro é codependente, mas ele pensa, tá, ou eu fico nesse ciclo aqui amarrado, ou eu saio desse negócio e eu vou começar a amadurecer. Por isso que ele amadurece quando ele sai do convívio com o narcisista. Ele consegue prosperar, ele consegue ter uma saúde melhor, ele faz as coisas que ele quer, ele começa a ficar mais independente, ele fica mais atraente no sentido bom para outras pessoas, atraente assim, de atrair boas pessoas quando ele se cura. Mas o negócio é não voltar. Tá, o negócio é não voltar aquele convívio frequente. Ah, não, eu tô bem, vou voltar com o narcisista. Vou voltar a morar com meu pai, com minha mãe narcisista. Vou voltar com meu ex-namorado. Aí esquece, é trabalho perdido. E aí, gente, então, pra gente dar aquela finalizada, tem um outro ponto. Aqui eu não vou entrar muito a fundo, porque seria tema de uma outra live. Mas tem outro ponto também que nós como codependentes, o que eu falo nós como codependente? Tipo um AA, né? Narcisistas anônimos, né? Pra você sair, codependente é anônimo, pra tu sair daquele ciclo. Então não é passe de mágica. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que acontece muito, é quando a gente tem muito aquela coisa assim também do orgulho. Por quê? A gente começa a pensar, se não for eu, esse codependente vai se matar. Ou vai, codependente não, perdão, narcisista, ele vai bater o carro. Será que ele vai morrer se eu não estiver lá? Mas se eu estiver lá, acho que ele vai dar tudo errado, acho que o mundo vai acabar. E fica nessas neuras. E isso também é um tipo de orgulho. E esse orgulho é um auto-reconhecimento grandioso. E aí a gente acha que é realmente responsável pelo narcisista, mas não somos. Sabe quem criou ele? Quem que fez a pessoa? Foi Deus. Não somos responsáveis por ela. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então também tem um orgulho que nós temos que ver isso de frente e encarar esse orgulho, porque esse orgulho ele vai gerar culpa, ele vai gerar medo, ele vai gerar perda de potencial, ele vai gerar uma paralisia. Então, para evitar essas coisas, essa coisa ligada com orgulho, gente, vamos parar. Então, primeira coisa, vamos encarar as nossas próprias sombras. Tudo aqui que eu falei aqui tá no livro e tem muito mais, tá? Se prepara, o negócio é tenso. Vamos encarar nossas próprias sombras. Vamos encarar as coisas que nós fazemos de errado como codependente. Vamos ver se estamos dentro dessa situação porque a gente quer ou decidir sair da codependência, sair da codependência do narcisista para ser capaz de narcisista, para de entrar em relações com narcisistas. Quando tu vê que tem alguém que já é meio estranho, fuja, já sai de perto, não deixa a porteira aberta, sabe? Guarda o teu coração, guarda a tua mente. Outra coisa, aprender a sermos felizes conosco mesmo, comigo mesmo, contigo mesmo. Seja feliz primeiro contigo mesmo. Eu estou em um relacionamento, ótimo. Seja feliz contigo mesmo. Não dependa só dos outros para tudo. Interaja, mas não dependa dos outros para tudo. Outra coisa muito importante, sermos mais leves para nós conseguirmos ser menos chatos e nós conseguimos ser mais legais. Parece bobo, né? Mas é a verdade, gente. Porque, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Quando você sai do ciclo com narcisista, a tua vida começa a mudar. Ou tu cais naquela carência 100% e voltas para aquele ciclo, e aí tu acabas a tua vida lá, o que não é saudável. Ou tu paras e tu começa a fazer a tua própria vida. Começa a escolher as tuas próprias coisas. Começa a fazer o que tu queres fazer, começas a interagir com pessoas melhores, começas a amar, isso é muito legal, começas a conseguir ser amado, começas a diminuir as neuroses, começas a encarar os teus próprios medos, os teus próprios pensamentos que não são bons, começa a encarar as tuas próprias sombras da vida e fala assim, mas isso aí sou eu, né? Tá, joia, vamos arrumar? Tá, beleza então. Dói eu encarar algumas coisas, mas eu vou em frente. E aí tu começa a ir em frente com muito mais saúde emocional. E é isso, gente. Então, eu termino aqui vários pontos. E uma coisa que eu deixo vocês para desafio. Se perguntem, veja o que tocou, às vezes, na ferida. Se for ferida aberta, ela tem que virar cicatriz, né? Hoje, tudo que eu falo aqui, ele fala assim, foram muitas feridas abertas. Hoje já olho e já falo, opa, isso aqui já é cicatriz.
já tá doendo menos. Às vezes souber uma coisa lá, meu Deus, isso aqui é uma ferida aberta. Aí tem que ir lá arrumar. Tá bom? Então, gente, muito obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe muito. Obrigadão a todos que participaram aqui, comentaram também. Tchau, Alan. Tchau, gente. Deus abençoe. E vamos em frente, tá? Buscando mais nossa saúde emocional, por favor, que é uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida, para vivermos em paz e para conseguirmos fazer a nossa vida valer a pena aqui na Terra. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau.